Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do São Paulo, as últimas informações, um corte aí do troca de passe, falando a respeito desse jogo contra o Náutico, um bom jogo do São Paulo, vencendo por 2-1, cravei o placar aí no último vídeo, no pré-jogo. Gostaria de saber o que você achou da partida, deixa nos comentários, deixa o like, bora aí ver o que os comentaristas falaram. Os 4 primeiros classificados às oitavas de final já foram definidos e temos a primeira zebra dessa fase. O Grêmio foi eliminado em casa na sua arena diante do CSA depois de empatar por 0-0 com polêmica, reclamações, expulsão. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. O Grêmio está fora da Copa do Brasil. O CSA avançou. O Atlético Paranaense venceu o Brusque 1-0 e também está classificado. O São Paulo, vocês acabaram de ver, né? Sob o comando aí do Everaldo Marques. A vitória por 2-1 sobre o Náutico lá nos aflitos. E para terminar, o Vasco nos pênaltis, no sufoco, tomando um gol nos acréscimos. Bateu o Operário por 7-6 nos pênaltis. E também avançou às oitavas de final. Vamos falar sobre tudo isso aqui no Troca, que está começando agora, e tem as presenças de Carlos Eduardo O Mansur, além de Alex. Conto com vocês aí de casa também, a hashtag Troca de Passes está aí na sua tela, hashtag Troca de Passes, está aqui ó. Vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. Você é torcedor do São Paulo, torcedor do Grêmio, que tá brabo, a beça com a arbitragem e também com a exibição do Grêmio, que não foi boa mais uma vez dentro de casa. O torcedor do Vasco em êxtase pela classificação duríssima. Vamos falar da polêmica de Lloyd e Fernando Diniz. Uma cena rara, vocês vão ver daqui a pouquinho, entre o técnico e o jogador, tá bom? Tudo isso será assunto aqui no Troca. Carlos Eduardo Mansur, que terça-feira agitada, alguns coraçõezinhos apertados. No caso do Vasco, né, com o sufoco, o Vasco passou. Já os gremistas estão tristes com a eliminação precoce desse Grêmio que não para de decepcionar a sua torcida em 2025. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. E como a gente hoje vai falar, entre outras coisas, do jogo do Grêmio, antes de qualquer comentário sobre futebol, até queria me desculpar por não ter feito esse registro antes, acho que deveria ter feito ontem, acabei não fazendo. E como hoje a gente vai falar da equipe dirigida pelo Mano, mandar aqui toda a força possível ao técnico do Grêmio depois da devastadora tragédia que ele viveu, que a família dele viveu no fim de semana. É difícil até imaginar como ele pode estar conseguindo ter força, inclusive, para trabalhar nesse momento. Se não tivesse, teria absolutamente justificado as razões dele. Mandar toda a força para ele, para a família dele. Não tem muito que a gente possa dizer de tamanho o grau da tragédia que a família dele viveu. Enfim, mas acho importante a gente fazer esse registro e mandar toda a força ao treinador do Grêmio e à família dele nesse momento. Só para registrar quem não está por dentro isso, do que favor. Aconteceu, a filha do Mano Menezes perdeu 2 enteados, né? Os 2 enteados num acidente de automóvel lá no interior do Rio Grande do Sul, os 2 jovens ainda, um menino de 9 anos, a menina de 16 anos, os 2 acabaram falecendo nessa tragédia, um acidente de carro no interior do Rio Grande do Sul. O Mano não dirigiu o time no final de semana por este motivo, hoje esteve de novo no banco de reservas trabalhando com o Grêmio. Feito o registro. Isso aconteceu na sexta e hoje ele já estava à beira do campo trabalhando. Bom, seguindo aqui, a vida tem que seguir. O futebol está acontecendo, aliás, o futebol no Brasil não para de acontecer em nenhum momento. Enfim, foi mais uma rodada que manteve um pouquinho o que vem sendo o futebol brasileiro, né? A gente não teve grandes exibições, né? O jogo do São Paulo, acho que até tem muito a valorizar o São Paulo, porque o jogo foi marcado por 1000 circunstâncias, 1000 interferências no andamento do jogo, chuva, expulsões precoces no início do jogo. O São Paulo competiu, resistiu muito bem, foi melhor, classificou até com alguma sobra. Quanto ao Grêmio, de fato tem sido difícil para o time jogar bem. Acho que são 2 análises, né? A gente vai falar sobre a temporada do Grêmio. O Grêmio fez uma Copa do Brasil. Se a gente pensar hoje, a Copa do Brasil do Grêmio acabou. O Grêmio fez uma Copa do Brasil muito ruim antes do Mano, e nesse início de trabalho do Mano ainda não foi um time que evoluiu a ponto de ter um mata-mata com o CSA melhor jogado. O Grêmio passa nos pênaltis pelo São Raimundo e nos pênaltis pelo Atlético. Isso.
O São Raimundo é de Roraima. O São Raimundo de Roraima. Nem é o São Raimundo mais conhecido, que é o da Amazônia. Mas Roraima agora está mais no mapa do futebol brasileiro por outras razões. Enfim, o Grêmio faz uma Copa do Brasil muito ruim. Então, não chega a ser algo... É evidente que é surpreendente a eliminação diante do CSA, mas a campanha e o desempenho não eram bons. Agora, o jogo de hoje especificamente, mais adiante, vai ser assunto. Para mim, o Grêmio tem motivo para reclamar. O Grêmio, mesmo com a atuação sendo ruim, ele conseguiu marcar um gol no volume, no abafo, mas ele consegue, para mim, fazer o gol, e eu não entendi até agora a anulação. Nem eu. Daqui a pouco vamos conversar com Paulo César de Oliveira. Aparentemente, o Grêmio realmente tem razão em reclamar da arbitragem no jogo de hoje. E o VAR chamou ainda o árbitro de campo para tentar mudar a decisão. Daqui a pouco vocês vão acompanhar com calma. Alex, o São Paulo venceu, né, fora de casa, um time cheio de desfalques, alguns garotos em campo e resolvendo, né? Hoje foi a vez do Rodriguinho aparecer para fazer o segundo gol do São Paulo, o segundo gol que praticamente selou a classificação, né, Alex? E deu uma tranquilidade para seguir até o final. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo está em casa. A classificação, ela sempre vai poder confirmar algumas coisas que ela vem acontecendo. Para o São Paulo, principalmente, o nível de maturidade naquilo que ele está conseguindo produzir. Vai lá para enfrentar um campo pesadíssimo. Você viu, o campo estava verde, estava bem gramado, mas o pé dos atletas sumia na grama, né? Sumia além da água. Mesmo que não tivesse, ele já ia estar um pouco mais pesado. Então, você percebe esse nível de maturidade que se encontra a equipe, que mesmo com desfalques, mesmo com todas essas dificuldades, o Ferrarese acabou, acho que, ajudando a atrapalhar mais ainda, vamos dizer, né? A complicar um pouco. Mas é o momento, cara. Então, a classificação, ela mostra realmente esse momento do São Paulo, que é um momento bom e resultado super importante para seguir na Copa do Brasil. Cada passagem, cara, é um certo alívio. Você fala, opa, aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer nessa loucura de jogos, então vamos para a próxima. É isso, e a próxima o bicho deve realmente começar a pegar, porque os grandes vão se enfrentar, né? Não há escapatória. Deixa eu colocar no papo aqui Everaldo Marques, o EV e Caio Ribeiro. Os dois vão conversar com a gente sobre a transmissão que acabaram de fazer a vitória do São Paulo debaixo de muita chuva lá no Recife, 2-1 sobre o Náutico. E aquele negócio, né, EV? Quando o negócio está meio apertado, chama a Cotia que resolve. Tem sido assim para o São Paulo. Boa noite, EV. Tudo bem, Diniz? Um abraço para você, para o Mansur, para o Alex, para todo mundo que acompanha o Troca. Pois é, o Zubeldia, depois de uma certa resistência, né, de usar a base no Campeonato Paulista, foi até criticado por isso, né, por não ter dado rodagem para os moleques durante o estadual. Talvez mais por necessidade até do que por convicção, começou a dar espaço para essa garotada e Cotia respondendo mais uma vez. Mas o jogo foi muito agitado, muito movimentado, como vocês disseram. Estou aqui com o Caio Ribeiro para a gente falar um pouco sobre esse jogo, porque antes até da bola rolar, né, Caio, a torcida do Náutico construiu um ambiente espetacular. Foi o maior público dos últimos anos nos aflitos, tivemos quase 17 mil pessoas. O fato do Náutico ter chegado vivo para esse jogo de volta deu esperança ao torcedor do Náutico que o time pudesse vencer por um gol de diferença para forçar uma disputa de pênaltis. Só que o jogo foi assim, completamente maluco, especialmente nos primeiros 20 minutos, em que o São Paulo faz um gol com 3 minutos e um jogador expulso de cada lado, tudo isso antes dos 15 do primeiro tempo, Caio. Boa noite. Boa noite, abraço, amigos. Sempre bom estar com vocês. Eu acho que foi um jogo divertido, muito pela postura do São Paulo. São Paulo fora de casa costuma ser um time mais reativo, um time que espera, marca com linha baixa, procura entender um pouquinho, fazer a leitura para depois o jogador que enxerga o jogo, enxerga espaço, cadencia, dá o ritmo do meio de campo, ele que dá assistência para esse escanteio no gol do Luciano, que voltou a jogar bem, né? O Luciano foi decisivo nos 2 confrontos, sofreu o pênalti polêmico do jogo contra o Grêmio pelo Brasileiro, mas é uma vitória do São Paulo merecida. Esse é o lance da primeira expulsão. A do Marquinhos. Que eu acho que como o Cédric se projeta à frente, talvez tenha um critério, a falta é incontestável, mas caberia talvez um amarelo. Que foi a opinião, inclusive, do Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem. Porque o jogador vai para travar o espaço. E se a bola vai por ali, ele faria o corte. Como o Cédric se projeta fazendo a finta, a falta é incontestável, é um pouco mais alta do que o normal, mas poderia caber outro tipo de interpretação. E aí quando
a classificação estava muito bem encaminhada, o Ferrarese faz essa bobagem, um carrinho no meio de campo sem nenhuma necessidade. Num primeiro momento ele pega a bola, mas depois também, na continuação do movimento, acaba atingindo o adversário. E aí o Náutico volta para o jogo. É legal ver o time do Náutico jogar, Evê. É um time corajoso, é um time valente, é um time que não tem a mesma qualidade técnica, nem nível de investimento do São Paulo. Estamos falando de um time de Série C num momento de reconstrução contra um São Paulo que vem para brigar lá em cima em todas as competições, mas que jogou o jogo, foi corajoso, criou, botou o Rafael para trabalhar, fez o gol do 2-1 e é isso que anima muito o torcedor para conseguir esse acesso. A gente está vendo aqui lances ainda do primeiro tempo, né? O Lucas Ferreira obrigando o Muriel a fazer uma boa defesa. A chuva apertou muito no final da primeira etapa. Aliás, choveu bastante durante todo o dia no Recife. A chuva deu uma trégua ali 1h30, 1 hora antes do jogo, mas o gramado estava pesado. O que faz também a gente destacar, e você e o Cabral Neto falaram sobre isso ao longo dos 90 minutos, a atuação do Oscar, porque hoje jogou numa função um pouquinho mais defensiva, né? Ele foi um segundo volante ali ao lado do Alisson. Uma posição que desgasta mais fisicamente, porque ele tem que se preocupar mais com a marcação, num campo pesado como estava, e ele conseguiu ser muito eficiente dos dois lados da bola, tanto defensivamente quanto no ataque, né? Para mim foi o melhor em campo, por conta dessa entrega sem a bola, fazendo esse segundo homem de meio de campo. Jogador inteligente, jogador que joga de primeira, jogador que joga fácil. Me lembra muito Diniz e Alex, só que destro, entendeu? Porque o Oscar usa mais a perna direita. Não faz isso. Com o Alex tudo bem, mas você faz isso pro Diniz, cara. Porque essa batida também... cara. O Dina tem essa qualidade, tá? Só que é com a canhota de novo. E um golaço do Rodriguinho, né? Golaço. E aí, só para fechar minha participação, importante que o Zubeldia continue olhando com carinho para a base. A gente está falando de uma geração que ganhou Copa do Brasil contra o Palmeiras, perdendo de 2-0 e virando para 3-2, que ganhou Copa São Paulo contra o Corinthians, saindo de 2-0 e virando para 3-2. Você tem Alves, você tem o Rian Francisco, você tem o Lucas Ferreira, você tem uma molecada pedindo espaço. Tem Negruti. Negruti, que tem tido um pouco menos de oportunidade, mas também é um grande meio-campista. Então, assim, na hora que você tiver o elenco todo à disposição, com a volta do Lucas Moura, com o ritmo do Oscar e essa molecada surgindo, São Paulo pode chegar longe nas competições. Lembrando que o São Paulo hoje teve 8 desfalques. Olha essa bola do Oscar aqui, ó. Pro Rodriguinho, que fez o mais difícil, né? Tirou o Muriel e aí, sem goleiro, botou mostarda demais na bola e finalizou para fora. Mas é isso, o São Paulo hoje com 8 desfalques e não poupou. Mesmo tendo o Mirassol pela frente, tendo o jogo decisivo da Libertadores na próxima semana, botou em campo aquilo que tinha de melhor, porque sabia da importância de levar a sério esse jogo contra o Náutico. Mas fez as substituições quando necessário, né? Então você vai oxigenando o elenco, pensando em continuidade de campeonato, pensando em Mirassol no final de semana, e mostra que você realmente respeita o adversário e está levando a competição a sério, quando mesmo com uma vantagem no jogo de ida você vem com força máxima. Agora eu só fico com dó do Alex e do Mansur, que vão ter que aguentar agora o Felipe Diniz, depois do elogio do Caio Ribeiro. Dina! Olha lá. Caião, eu sei que você entende de futebol, foi por isso que você se consagrou como comentarista. Agora não esperava nada menos do que isso. Né? Por isso que ele se consagrou como comentarista, porque tem uma visão muito... o macaquinho do WhatsApp. Não. Ele larga essa bomba aqui, porque daqui a pouco ele sai. É isso. Mas eu tô acostumado com esse tipo de elogio. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava pensando, meus amigos, sobre os garotos de Cotia, né? Vocês estavam falando aqui. Depois, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Não me lembro de garotos que tenham entrado e não tenham dado boa resposta. Quem até agora, pelo menos, me parecia ter dado menos argumentos para ser mais utilizado era o Rodriguinho, que hoje marcou o gol. Mas vamos lá. O Rian Francisco entrou, fez gol. O Luca, que hoje não estava à disposição, entrou, fez gol. O Lucas Ferreira, não precisa dizer. Só não fez gol, mas ele fez tudo. Não, hoje não, mas já fez gol também. Não, eu falo, o lado dele é artilheiro, ele não é o histórico dele. Mas tá precisando fazer mais gols, né? Isso. O Lucas Alves, Matheus Alves, né? Isso. Joga muita bola. Matheus Alves. Hoje ficou no banco, mas já mostrou que tem qualidade para jogar. Ou seja, não tem ninguém que tenha entrado e que não tenha aproveitado a oportunidade. Eu estou esquecendo de alguém. Não, é isso. E o Rodriguinho é esse... que nem é desta geração. Isso. Né? O Rodriguinho é profissional desde 2022. Teve lesão séria no joelho, né, Ivê?
Isso, teve problemas. Ele chegou hoje, ele é profissional desde 2022 e chegou hoje a 30 jogos como profissional apenas, né? Se você for ver, é pouco, em 3 anos aí. Foi o 7º jogo dele no ano, e não marcava desde 2022. Oscilou muito, né, Caio? Ao longo desse período como profissional, mas hoje fez um gol que foi muito importante para ele, tanto que ele extravasou bastante na comemoração. O gol eleva a confiança de todo jogador, né? E quando você tem a oportunidade e você dá a resposta, o torcedor se sente... O torcedor adora ver a molecada em campo, ele se sente representado, é a base. São jogadores que ainda não foram... não estão consagrados e estão buscando um espaço e normalmente torcem pelo time do São Paulo ou para o time quando chega na equipe de cima. Mas é uma molecada muito talentosa, assim. E quando eu cito as 2 viradas em finais contra grandes rivais, aí eu tô saindo só do lado técnico para falar de comportamento, para falar de atitude, para falar de postura, de moleques que têm um entendimento e respondem sob pressão de uma maneira diferente que tem que ser observado. E numa realidade do futebol de hoje em que você não precisa ter 11, mas você precisa ter 16 bons jogadores, porque as 5 substituições são quase que necessárias a cada partida, até pelo ritmo de jogar quarta e domingo e tudo mais. Quanto mais molecada vier, melhor para o São Paulo, até porque o Tricolor não tem essa grana para sair contratando por aí, para buscar no mercado reposição para peças necessárias. E outra coisa, você, Caio, e amigos, o departamento de formação, a categoria de base é a solução e sempre foi para todos os clubes financeiramente, cara. É um custo-benefício. Não adianta eu investir o tanto que se investe na base, né, cara, para você formar um atleta e chegar depois você não utilizar. E aí os clubes devem bastante, lógico, por más administrações, né? Mas não posso deixar de utilizar esse tipo de ativo que eu tenho dentro do clube, realmente ainda mais dando retorno dentro do campo. Pô, os meninos subindo é muito mais barato nesse sentido do que realmente pescar algum outro atleta e o ganho de futuro, né? Futuro que eles vão ter financeiramente é o que vai ajudar o São Paulo e todos os clubes a de repente tirar a barriga da miséria. É isso, deixa eu agradecer. Acho que a única coisa, Diniz, que preocupa o torcedor do São Paulo nesse momento é que, assim, os clubes europeus precisam ver cada vez menos para falar, não, vamos lá comprar. Então, assim, o Luca, quantos jogos tem no time principal? Talvez se ele jogar mais uns 3 ou 4 aí na pausa, na janela de meio de ano, já saia. O Lucas Ferreira renovou recentemente o contrato, aumentou a multa para o mercado brasileiro, mas quem vai dizer que o mercado de fora não está de olho? Então, os moleques mal sobem, os times demoram às vezes para subir e acabam aproveitando muito pouco, porque o mercado de fora vem e leva muito rápido, né, Caio? Mas aí você chama atenção para um detalhe importante, blinda o menino. E blindar não é esconder ele na base ou não dar oportunidade. É estender o contrato e colocar uma multa rescisória, porque quando vem e quiser levar, esses grandes times da Europa vão levar. Mas aí você tem que ter o ganho financeiro, você tem que recuperar o investimento. O ganho técnico eles estão tendo agora com a sequência e tomara que continue assim. É hora de respaldar o contrato para você não ter nenhuma surpresa lá na frente. A renovação serve para proteger o clube, né, meus amigos? Para que não venha aqui por 2 bananas e 3 refrigerantes e leve o jogador, né? Passou aqui a Mariola, como vai dizer lá na moto. Exatamente isso. E o São Paulo fez bem de renovar e deixar mais seguro o contrato do Ferreira. Deixa eu agradecer aqui, Everaldo Marques, meu amigo, e Caio Ribeiro. Valeu, meus amigos. Bom descanso para vocês. Sempre bom tê-los aqui com a gente no Troca, hein? Abração. Valeu, Caio. Um abraço, beijo, amigos. Outro. Esse programa aí. Obrigado. Ô, Mansur, Alex, queria falar com vocês sobre Oscar, porque o Caio já elogiou ali. É meu grande assunto do jogo. É isso aí, porque ele está na lista, na pré-lista, né? A longa pré-lista de nomes, pelo menos são as informações que foram coletadas pelos nossos repórteres até aqui, de que ele está na lista do Ancelotti, essa primeira lista larga aí com cerca de 50 nomes, que depois vão virar 23 ou 26 para os 2 jogos da seleção brasileira. Era até aparentemente injustificável do ponto de vista técnico, físico, de momento, que ele estivesse nessa lista. Eu, particularmente, me surpreendi com a informação. Hoje ele fez um jogo, né, mostrando o porquê ele está na lista. É o início, será? Dá para dizer que talvez seja o pontapé inicial de um Oscar com mais consistência? Hoje jogou os 90 minutos, o que vinha sendo raro também, está entrando aos poucos dentro do ritmo brasileiro? O que está me impressionando no Oscar, eu estava até olhando os números aqui, dos últimos jogos dele. Ele jogou contra o Libertad, ele fica em campo 67 minutos, dos quais 50 minutos com 10 jogadores. No fim de semana, no sábado, fez 90 minutos com o Grêmio. 3 dias depois,
ele fez 90 minutos contra o Náutico num campo pesadíssimo, 70 minutos mais acréscimo. Até para suportar desse jeito, né? 70 minutos mais acréscimo com 10 de novo, né? O que amplia muito o espaço que ele tem que percorrer, jogando como numa dupla de volante ali com o Alisson. Assim, eu acho mais palpável nesse momento a gente debater o Oscar São Paulo do que o Oscar Seleção. Sim. Eu ainda acho que com toda a evolução, com todos os sinais positivos, para você dizer esse é um jogador para voltar à seleção brasileira, eu acho que a gente precisa de mais amostragem, mais tempo para percebê-lo melhor no ambiente competitivo aqui do futebol brasileiro, com mais continuidade, fisicamente sendo colocado à prova, para a gente poder ter mais base para analisar. Agora, por outro lado, quando a gente olhava o São Paulo no início do ano, por mais que a gente discutisse algumas questões de elenco, você via as duas posições à frente da defesa, na dupla de volantes, você tinha Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio. Você tinha lesões, teve o Pablo Maia fora há muito tempo. Ano passado você teve questão. Alisson também ficou um bom tempo fora. Luiz Gustavo depois se lesionou. Enfim, de todo modo, você olhava para ali e via, ali está coberto em termos de opção de elenco. Agora surgiu uma opção nova, porque para mim o melhor desempenho do Oscar, de fato, tem sido vendo o jogo de trás, né? Do que como o meia, o camisa 10 por trás do atacante. Tem dado... Agora, é evidente que isso pode vir a exigir, e essa é uma observação que a gente vai precisar, pela questão física, ver no ambiente de campeonato brasileiro, de jogos de muita intensidade, exigência, às vezes de muita correria, se isso vai exigir algumas compensações e se o Zubeldia, de fato, vai seguir apostando por isso. Ele tinha feito em momentos de outros jogos, hoje ele fez de início, né? Tanto que a formação inicial deixava uma dúvida, se era uma linha de 5 ou se era uma linha de 4 com o Cedric fazendo a ponta, que foi no início do jogo que aconteceu. Agora, que com bola, na capacidade de organizar o jogo, de acerto de passe, ele acrescenta demais ao São Paulo. Vendo todo o jogo de frente, isso me parece inegável. O desempenho dele foi muito bom hoje, num jogo difícil de jogar, muito brigado, muito de campo pesado. Enfim. E que aparentemente, né, Alex? Não parecia jogo para ele. É isso que eu ia dizer. Pela característica física do Oscar, né, pelo refino técnico, ele é um jogador muito leve, né? Até tava brincando com o Alex lá enquanto a gente... Mas a molecada da base tem feito total diferença. Lucas Ferreira, Rian, Rodriguinho, todos aí fazendo jogos bem consistentes, jogos aí que estão animando aí a torcida, né? Jogos esses aí que o torcedor fica bem na expectativa do que esperar para a temporada do São Paulo. São Paulo ele tem feito partidas sólidas, Oscar jogando aí o seu melhor futebol, sendo bastante elogiado pela mídia, né? E a gente fica na torcida para que logo o São Paulo tenha aí os seus retornos, seus jogadores que estão para retornar, ainda que sem sombra de dúvidas vai melhorar ainda mais o futebol do São Paulo, vai melhorar ainda mais a forma como o São Paulo joga. Com certeza vai mudar esse lance de ficar empatando demais, vai passar aí a vencer mais partidas. Eu já gostaria de saber o que você achou do jogo, deixe aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.